Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre strings para trading esportivo, um assunto que muita gente me pediu para eu trazer conteúdo aqui no canal, então eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem de streams no mercado, tanto as pagas quanto as gratuitas, vantagens e desvantagens de cada uma delas e como você pode ir colocando esse tipo de ferramenta na sua rotina de trabalho aí para fazer suas apostas, principalmente em live, tá, pessoal? Se você trabalha pré-live, trabalha como punter, você não tem a necessidade aí de ter uma stream de baixo delay. Essas ferramentas aqui, elas são mais indispensáveis para quem trabalha com bola rolando, tá? Então esse vídeo é focado nesse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para me ajudar a crescer com o canal aqui também. E bora pro vídeo, vamos ver esse conteúdo aí também. Seguinte, rapaziada, a gente tem aqui uma separação entre strings de um pouco maior delay, que são gratuitas, e strings pagas. Essas têm um delay um pouco mais condizente com o mercado e basicamente as duas funcionam para o mesmo propósito, que é fazer com que você veja o jogo no tempo mais breve possível em relação ao que ele acontece lá no estádio, certo? Então algumas empresas oferecem esse tipo de serviço e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos analisar aqui o que é mais custo-benefício em relação a uma ou em relação a outra, beleza? Seguinte, se você não sabe o que é uma string de baixo delay, se você não sabe por que essa ferramenta existe ou como que ela funciona, basicamente é assim: o jogo é filmado lá no estádio, essa informação é enviada para um satélite, esse satélite envia para a emissora de TV, ela coloca ali a narração, o tempo do jogo, o placar, as publicidades, manda de volta para o satélite e o satélite manda para sua televisão. Esse é o funcionamento de um jogo que você assiste na TV aberta, em qualquer canal de TV. O que o serviço de stream ele faz? Ele pega esse sinal ou quando ele está sendo enviado do estádio para o satélite, ou quando ele está sendo enviado de volta do satélite, de volta da emissora para o satélite para vir para sua TV. Então, ele corta uma etapa do processo, beleza? Basicamente, a gente tem esse funcionamento aí, trazendo para a gente o sinal do jogo no intervalo de tempo menor do que ele teria indo aí para sua TV a cabo ou, em algumas situações, indo para sua TV aberta. Se você está assistindo o jogo numa stream free, né, numa stream que não é paga, que é gratuita, provavelmente se esse jogo estiver passando na TV aberta, ele vai chegar antes na TV aberta, porque a velocidade que uma emissora de TV tem para poder passar esses dados, ela é muito maior. A gente está falando aqui de algo que precisa de servidores muito potentes, de uma largura de banda de internet muito grande para poder fazer essa transmissão numa velocidade mais rápida. Então, por isso que as streams pagas, elas custam caro, elas são um serviço muito caro. Se você for contratar e estiver começando nessa atividade, muito provavelmente ainda não vale a pena para você. Se você quiser trabalhar aí em situações que você precisa olhar o jogo, mas você não tem aí a condição ainda de assistir com um delay baixo, você pode focar em métodos onde você não precise de um delay tão alto, não precise estar exatamente junto com o mercado, tá? Trabalhe aí em métodos de overgoes, de uma exposição maior, enfim, situações que você não precisa abrir ou fechar posições muito rápido. Aí você pode utilizar uma stream gratuita, beleza? Como recomendação de stream gratuita, então, para a gente começar a conversa, o que eu trago para vocês aqui? Primeira alternativa, os sites de apostas. Os melhores que a gente tem, eles têm streams gratuitas da grande maioria dos jogos que eles oferecem na sua grade, né? A gente tem aí a Bet365, a gente tem a Betano e a gente tem a própria Betfair. Você consegue assistir jogos nessas três plataformas de maneira gratuita. É só você ter uma conta de usuário criada lá com algum valor lá depositado, você já consegue assistir aos jogos. Então, fazendo um depósito mínimo, já libera essa funcionalidade nos sites e você tem um delay razoável, né, para trabalhar em algumas situações, e você tem aí uma qualidade de imagem que também é relativamente ok. Óbvio, você vai ver o jogo numa janelinha pequena, mas se você abrir no formato de pop-up, você consegue não só abrir mais de um jogo ao mesmo tempo, como também abrir ela num tamanho interessante para você colocar aí no seu monitor do seu computador, beleza?
O que a gente tem aqui de delay nessas transmissões? A gente está falando aí de um delay que varia entre 15 a 30 segundos em relação à imagem do feed, tá? O que é a imagem do feed? A imagem do feed é essa que é filmada no estádio e enviada para o satélite pela primeira vez. Então, quando a gente estiver falando de uma stream paga, a grande maioria das transmissões que essas streams oferecem são streams de feed, beleza, pessoal? Então, só para vocês terem ideia dessa informação, o delay da casa de apostas ele vai ser de 15 a 30 segundos em relação ao feed. Beleza? Outra alternativa que a gente tem aqui de stream gratuita é o Sport Zone. Sport Zone é um aplicativo que você consegue fazer o download, ele funciona para Windows e funciona também para Android, existem as duas versões, e nele você consegue assistir jogos de maneira gratuita, também com algum delay, também com a qualidade de imagem que não é das melhores, mas você consegue aí ter uma disponibilidade grande de jogos, tá? Sites de aposta como a Bet365, como a Betano, como a Betfair, eles não oferecem todos os campeonatos. Você não vai conseguir assistir, por exemplo, a Premier League, não vai conseguir assistir a Champions League, não vai conseguir assistir o Brasileirão, por questões de restrição de direito de transmissão desses eventos, tá? No Sport Zone você consegue assistir esses campeonatos, tá? Você consegue ter acesso a esses jogos lá também, eles oferecem a grande maioria desses jogos aí, com um delay um pouquinho mais atrasado que a casa de apostas. Então, se você tem a casa de apostas com 15 segundos de delay, o Sport Zone vai estar com 18 segundos, com 20 segundos às vezes de delay em relação ao jogo, tá? Então, por aí vocês já têm mais ou menos uma ideia da distância que está o Sport Zone da casa de apostas de um delay de uma stream paga, beleza? Se você quiser baixar o Sport Zone ou quiser criar conta em qualquer um desses sites de apostas que eu citei, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Maravilha? Mas vamos lá, agora a gente vai falar das streams pagas, que é o que provavelmente vocês querem saber aqui nesse vídeo, certo? Bom, eu vou começar falando sobre a stream que eu utilizo no momento, tá? Ela se chama Stream Factory, ela não é das mais baratas, ela não tá no grupo aí das streams mais em conta dessas pagas no mercado e nem das streams mais caras, mas ela oferece tudo que a gente precisa aí para poder trabalhar de forma profissional no trade esportivo em relação a delay, tá? A grande maioria dos jogos que a gente tem disponíveis da Stream Factory é via feed, ou seja, ele pega a primeira informação possível do jogo, que é essa que sai a imagem de lá do estádio e tá indo para o satélite. Então é essa imagem que ele nos oferece. Você vai estar trabalhando basicamente junto com o mercado quando você estiver assistindo a um jogo com delay de feed, tá? Ou seja, existe um delay, obviamente, né? Não, o delay zero só vai ter quem estiver sentadinho na cadeira do estádio assistindo o jogo, é o único lugar que você tem delay zero. Então, o delay do feed ele é muito próximo ao rádio. Se você escutar uma rádio, não estou falando de web rádio, tá? É rádio no aparelhinho de rádio mesmo. Se você escutar uma transmissão de jogo pelo rádio, chega mais ou menos no mesmo tempo que a stream chega, se você contrata uma stream pelo feed, tá? Como é o caso da grande maioria dos jogos da Stream Factory, beleza? Geralmente uma característica desses jogos é que eles vêm sem narração e sem o placar em cima e o tempo do jogo lá. Então se você vê um jogo desse que não tem nenhuma informação, provavelmente esse jogo está vindo de um feed. Então é muito interessante porque aí você vai ter o menor delay possível para uma transmissão esportiva. Essa Stream Factory, ela custa 40 euros por mês, como eu falei, não é das mais baratas, mas ela, além de oferecer uma gama muito grande de jogos num delay muito baixo, ela também oferece a possibilidade de você assistir o jogo com aquele radarzinho do SofaScore embedado ali na transmissão, então você consegue assistir o jogo e ver o gráfico de pressão embaixo. Isso ajuda muito para que você tenha uma leitura mais resumida do que está acontecendo no jogo. Se você está assistindo vários jogos ao mesmo tempo, você bate o olho e consegue ter uma informação rápida de como o jogo andou mais ou menos até ali e consegue já, de certa maneira, procurar alguma coisa, alguma situação dentro daquele jogo que você está assistindo, beleza? Bom, como eu falei para vocês, é um serviço bem interessante. A qualidade de imagem da Stream Factory é uma qualidade muito boa, certo? Eu já trabalhei com outras streams de baixo delay que eram pagas também, que tinham uma qualidade de imagem inferior à da Stream Factory, então é uma qualidade de imagem boa. Obviamente não é um Full HD, porque também ela precisa chegar rápido em ti. O grande gancho desse tipo de serviço é a velocidade que o jogo chega para você, então isso, algumas situações aí vai sacrificar a qualidade que o jogo chega, mas assim, via de regra, você não vai ter problema, vai assistir o jogo numa qualidade bem tranquila, ok?
Se você quiser contratar a Stream Factory, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu não tenho nenhum contrato de parceria ou de qualquer coisa com esses sites. Eu conversei com todos eles para poder colocar aqui no vídeo. Depois eu vou falar de situação. Teve site que me pediu para que eu não citasse, então eu não falei. Então eu conversei com todos para poder trazer aqui os que queriam ser divulgados, os que eu poderia falar a respeito, tá? Então, com o pessoal da Stream Factory tem uma boa abertura. E se você quiser criar uma conta na Stream Factory, você clica no link aqui e você ganha lá fazendo o seu pagamento via Pix, né? Você paga pelo Pix num sistema que o pessoal da Stream Factory vai receber em criptomoeda. Se você fizer pagamento por esse método, você ganha lá, se não me engano, é 4 ou 5 dias, pode chegar até 7 dias, às vezes eles fazem algumas promoções que você pode ter até 7 dias gratuitos na sua assinatura. Então você contrata um mês e ganha 7 dias, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo. Depois a gente tem outras duas alternativas que são mais em conta do que a Stream Factory, mas que também são stream pagas e também oferecem um delay reduzido para você trabalhar, que são a WedBets e a BLL Sports. Vamos falar primeiro da BLL Sports, que é uma empresa que eu nunca assinei o serviço da BL Sports, mas eu conversei com amigos que trabalham no ramo do trading aí há algum tempo e utilizam o serviço da BL Sports, e eles me passaram um feedback interessante a respeito do serviço dessa empresa, tá? Eles oferecem uma gama grande de jogos, tá? Eles oferecem aí a Premier League, eles oferecem a Champions League, enfim, todos esses campeonatos aí. O delay da BL Sports é um pouquinho inferior ao da Stream Factory, a gente tá falando aí de 3 a 5 segundos de diferença, tá? Às vezes, em algumas situações, a BLL Sports consegue oferecer os jogos no mesmo tempo que a Stream Factory, com um delay idêntico. Então, alguns jogos, obviamente, a Stream Factory consegue essa transmissão via feed, que é mais rápida, e a BLL Sports não consegue, tá? Então, é uma diferença pequena de delay, são segundos aí. Aí vai depender de como você utiliza, da sua metodologia, se isso vai fazer tanta diferença ou não, tá? A qualidade de imagem da BLL Sports, ela não é tão qualificada assim, não é uma imagem de tão boa resolução. Em alguns jogos, a qualidade de imagem pode ser um problema se você quiser assistir o jogo num tamanho um pouco maior na sua tela, tá? A BLL Sports custa R$ 130 por mês, tá? Então é um valor mais em conta do que a Stream Factory, e o link também está aqui na descrição do vídeo. Em relação à Stream Factory, pesa a quantidade de jogos disponíveis. A Stream Factory tem mais jogos aí do leste europeu, do mundo árabe, da Ásia. Então, se você trabalha, por exemplo, ligas do Japão, da Coreia, se você trabalha o campeonato árabe, se você trabalha divisões inferiores do futebol sul-americano, a BLL Sports não cobre tantos jogos assim, beleza? Depois a gente tem... o link da BLL Sports também está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser criar uma conta, cria uma conta, vai lá no chat da BLL Sports, fala que você viu a indicação no canal do Stake Cheia, que você pode conseguir uns dias também aí no primeiro mês de assinatura, ok? Próximo site que eu falo aqui é a WedBets. Eu já fui assinante da WedBets durante um tempo, certo? Bem lá quando eles começaram a oferecer esse serviço. É uma stream mais em conta também, na verdade ela custa o mesmo preço da BLL Sports, que é R$ 130. A WedBets tem algumas vantagens em relação à BLL Sports, que são a qualidade da imagem é um pouco melhor, tá? Eles melhoraram um pouco a plataforma. O suporte da WedBets é um suporte bem bacana, você chama, eles te respondem rapidão. E o portfólio dos jogos da WedBets também, às vezes, ele falta um jogo que outro em relação à Stream Factory. Obviamente, eles não vão conseguir trazer tudo que traz a Stream Factory, né? Tem essa diferença de valor, ela se justifica também por causa disso. E o delay é 2 ou 3 segundos também atrás da Stream Factory. A exemplo da BLL Sports, a WedBets também consegue, em alguns jogos, o delay idêntico ao da Stream Factory, tá? Existem alguns jogos que a Stream Factory não consegue esse feed puro, e aí a gente vai ter um delay muito semelhante, praticamente idêntico nas duas plataformas. Então a WedBets custa também R$ 130, tem essas questões aí. E eles também têm o gráfico ali, né? O negocinho do SofaScore ali embedado na transmissão, que também ajuda bastante. Então, WedBets e BLL Sports, basicamente elas estão no mesmo nível aí, tem uma vantagenzinha aqui, outra vantagenzinha ali. Basicamente o ideal era você testar as duas para ver qual das duas te
serve melhor. A exemplo da BLL, na WedBet, se você criar uma conta também no link que está aqui na descrição do vídeo e for lá e falar pro pessoal assim, olha, vi o vídeo de vocês lá com o Tadioto do Stake Cheia. Ele falou que se chegar aqui e chorar aqui uns dias gratuitos aqui, vocês oferecem no primeiro mês de assinatura. Então você consegue pegar aí uma assinatura com alguns dias de gratuidade no início, beleza? Bom, como eu falei para vocês já no vídeo, eu conversei com todos os responsáveis por esses serviços aí, então eu estou autorizado por eles a falar nesse vídeo aqui. Teve 2 streams que eu conversei com os proprietários, eles me pediram o seguinte, Tadioto, não comenta sobre a gente lá no seu vídeo, porque a gente tem aqui, já está no momento onde a gente não está aceitando novas adesões de clientes novos, porque como a gente tem um servidor e uma banda de internet aqui reduzida, a gente prefere manter a qualidade o melhor possível para os nossos clientes atuais. Então, a gente está trabalhando mais com indicações e tal, não estamos aceitando tanto a adesão de clientes novos, tá? Então, só para deixar pontuado, não estou falando sobre eles aqui, porque eles me pediram para eu não falar, tá? Uma das streams é a stream que tem o delay pequeno, tá? Quem conhece sabe qual eu tô falando. E a outra stream é a stream top do mercado, tá? Uma custa 65 euros, a outra custa 90 euros. Então, só a título de curiosidade, essas são as duas que eu não vou colocar link aqui, porque eles pediram para eu não indicá-las. Ok, pessoal? Esse foi o meu vídeo das streams. Eu vou deixar agora um pouquinho das streams rodando aqui para vocês darem uma olhada a diferença de delay entre uma e outra. Eu não tenho aqui a BLL e a WedBets, eu só tenho streams pagas, no caso a Stream Factory, e tenho streams gratuitas, que é o Sport Zone, a Bet365 e a Betfair. A Betano e a Bet365 são muito parecidas, tá? São praticamente mesma qualidade e mesmos jogos apresentados, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês terem ideia da diferença de trabalhar com uma stream gratuita com delay de uma stream paga com delay reduzido, beleza? Então, bom, rapaziada, aqui nessa tela vocês podem ver as 4 transmissões aqui, tá? A gente tem aqui no canto inferior direito aqui a Stream Factory, acima dela a Betfair, aqui no canto inferior aqui tem a Bet365 e lá o Sport Zone. Então aqui vocês podem ver mais ou menos a velocidade com que cada uma tem a transmissão aí, tá? A gente tem naturalmente a Stream Factory, que é a stream paga com uma velocidade melhor, tá? Vocês viram ali o jogo recomeçando, tá? Aqui tá 45 com 30, aqui 45 com 22, aqui 45 com 20, aqui 45 com 23, enfim, varia um pouco a velocidade, mas vocês vão ter ali a stream paga sempre uns 8 a 10, até mais, às vezes 15 segundos, 20 segundos adiantadas em relação, né, às streams free. Então, assim vocês conseguem ter mais ou menos um overview das possibilidades aí e por que é tão importante a gente ter uma stream paga quando a gente quer desenvolver alguma metodologia aí relacionada ao trading esportivo com entradas e saídas rápidas de dentro do mercado, tá? Então, por exemplo, aqui se vocês vão ver o time branco na Stream Factory tá quase fazendo um gol já e nas outras aqui tá chegando na área ainda. Então isso aqui faz bastante diferença. Beleza, pessoal? Essa aí foi a minha dica, então. Essa foi a minha abordagem aí sobre streams, tá? Se você tem alguma dúvida, quiser comentar qual que você utiliza, qual que você indica, qual experiência você teve com cada uma delas, comenta, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia aí. Beleza? Era esse um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.